Olá, o programa Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí conversa hoje com o cartunista Jean Galvão. Muito obrigado pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui participar do seu programa. Vamos começar falando um pouquinho da sua trajetória pessoal antes de entrar na parte do desenho, né? Sim. Você é nascido em Cruzeiro. Cruzeiro, fronteira aqui com Minas Gerais, né? Você tem lembranças de lá? Você ficou um tempo lá? Não, fiquei muito pouco tempo, mas tem lembrança, o suficiente para lembrar de alguns pontos, né? O ponto Cruzeiro e os lugares que a gente brincava. Tinha muito trem ainda, e o trem não era turismo, era transporte. Eu peguei muito trem como transporte mesmo, né? Para ir para Minas e tudo. Então, tem bastante lembrança, assim. Depois morei no sul de Minas e depois viemos para o Vale do Paraíba, né? Para São José. Os seus pais são de Cruzeiro também, não? Não, eles são de Minas. Então, Cruzeiro foi ali foi uma passagem que a gente ficou por alguns anos e depois eles voltaram para Minas e depois São Paulo de novo. Então é São Paulo e Minas. E eles faziam o quê? O meu pai era caminhoneiro, então ele viajava o Brasil todo, né? Porque em Minas tem uma cidade que trabalhava muito com batata. Então ele carregava batata, combustível também, tudo. Depois ele trabalhou como motorista de ônibus aqui, que foi uma oportunidade que melhorou, assim, foi trabalhar como motorista de ônibus aqui intermunicipal e tudo, né? Então ele continua sendo motorista até aposentar, então hoje ele está aposentado, mas... E minha mãe, ela trabalhava em casa, né? Então trabalhava cuidando são, né, ainda 4 filhos, né? 3 homens e uma mulher, então... E eu ficava brincando na rua e tudo, estudando e desenhando. O desenho vem desde sempre, né? Acho que para todo mundo. Talvez tenha acontecido isso com você. Você deve ter desenhado quando era criança, né? E para mim, eu continuei, eu não parei, né? Em algum momento, o desenho me despertou mais atenção do que as outras coisas que despertavam atenção, como jogar bola ou qualquer outra coisa. O desenho me capturou. E aí eu ficava intrigado com o que aquilo era feito, e fui fazendo. E aí, por exemplo, voltando lá para Minas, eu desenhava muito o que tinha à mão, ou era o chão, né, que desenhava com telha, com tijolo, ou era papel de pão, porque antes tinha um papelzinho de pão que eles faziam assim e tal, e era um papel lisinho, era muito bom, era gostoso desenhar nele. Você também chegou a desenhar estrado de cama, né? Também, no colchão tinha aqueles estrados, né, a gente fazia desenho ali... enfim, onde desce, né? Menos na parede que ia dar confusão, mas em algum cantinho tinha. Onde tivesse uma superfície plana, né? Então, hoje a gente desenha em cima de vidro, né? Tablet é vidro. Ainda não é no ar, assim. Mas... Você sai de Cruzeiro e vai para uma cidadezinha Maria da Fé? Isso, é onde tinha as batatas que eu te falei, né? Que é considerada uma das cidades mais frias do Brasil. Ela é muito frio mesmo, assim. Tanto que tinha os macetes, e quando a gente ficava muito frio, a gente colocava jornal dentro do tênis, né? Punha a meia, punha jornal, depois o tênis para esquentar, né? Hoje não daria porque não tem mais jornal impresso praticamente. Então, né? Era muito frio e lá eu acho que foi onde eu me despertei mais, porque eu não tinha acesso a livro nem a revista e tudo. Mas algumas pessoas às vezes doavam revistinha em quadrinho e tudo, e tinha os desenhos que passavam na televisão que eram sempre os mesmos por anos a fio, né? Pica-pau, Pernalonga. E eram sempre os mesmos episódios, alguns episódios, a gente até decorava as falas. E eu comecei a copiar esses desenhos no papel, como é o pica-pau, alguns até ainda sei desenhar até hoje, tanto que eu copiei. E aí, a partir dali, bem tarde, eu fui ter acesso à literatura infantil. Que aí abriu um outro portal, assim, que eu vi que, nossa, tem outro jeito de fazer, outros estilos, e não só um estilo específico, né? Que era o de desenho animado, é um estilo para animação. E então, essas mudanças de local e tudo foram me dando a oportunidade de ver tanto outros locais quanto ter acesso a outros materiais. E foi em Maria da Fé que você foi atropelado por um Fusca? Quando foi comprar um... Você sabe bastante coisa, né? Foi por causa de uma revista, cara. Era raro, como eu disse, ter revista. Então, devia ser o que? Natal,
talvez. A gente ganhou uma graninha para comprar uma revista, só que uma mais grossinha. E meu pai era motorista lá, né? Daí ele deu carona pra gente da nossa casa até a praça principal ali. Ele estacionou e do outro lado era a banca. E eu saí correndo para ir para a banca. Na hora que eu fui, o Fusca me pegou. Mas ele tava devagar, porque eram aquelas ruas de pedra, né? E aí eu fui pro hospital. Eu não lembro se eu cheguei a ficar 2 dias ou um dia, mas em vez de ganhar uma revistinha, eu ganhei 4, eu acho. 4 ou 5 lá, né? Pra eu me recuperar. Minha tia me deu revista e tudo. Que no fim do ano eles era costume publicar aqueles almanaques, né? Provavelmente era um almanaque. E eu ficava vendo 1000 vezes. E eu achava que eles desenhavam daquele tamaninho, o original. O conceito para medir, como que é o desenho original? Eu não sabia que material usava, nem nada, que eu achava que era caneta. E que era daquele tamanhozinho. Então eu desenhava pequenininho, como se eu fosse fazer minha própria revista, assim. Mais tarde, muito mais tarde que eu vi a primeira vez uma máquina de Xerox, que ampliava, né, e reduzia, eu fiquei... A tecnologia foi incrível, faço grande, dá para ficar desse tamaninho e vice-versa, né? Então... E aí tinha alguns programas na televisão, acho que Clube do Mickey, qualquer coisa assim. E lá tinha uns bastidores, que é o que eu mais gostava, não era nem os desenhos, mas tinha uns bastidores desses desenhos, os animadores desenhando. E tava fazendo grande lá, e depois tinha aquelas máquinas que fotografavam o acetato para animar. Aí eu pensei, caramba, quanta gente! E tem outras pessoas desenhando o mesmo desenho. Aquela ingenuidade, peraí, não é o Walt Disney que desenha o Mickey, é um monte de gente. Aí eu fiquei na dúvida se a gente sabia desenhar o Mickey, sabe, depois. Mas eu fui absorvendo, né, essas informações. E com 10 anos você veio morar em São José. 10 para 11 anos, Eu achei bem incrível, assim, imagina, isso foi em 82, achei incrível como os ônibus corriam, a gente pegou esse ônibus circular e era janelona, assim, nossa, eles correm e tal. E a escola estava mais à frente do que onde eu estudava. Eu estudei sempre em escola pública, e a escola pública e era estadual, ainda estava um pouco mais à frente nas matérias, então... A gente caiu de paraquedas aqui e não sabia muita coisa, era quase fim de ano já, e os professores se mobilizaram, deram um jeito, e amigos ajudaram, colegas, né, de sala ajudaram a aprender coisas que estavam atrasado, foi uma forcinha, tarefa ali para conseguir passar de ano, aí depois segui normalmente, assim, me adaptei. Tem um episódio que aconteceu na escola que eu queria que você contasse, que era sobre o desenho do Dia do Índio. Sim. Eu gosto de contar essa história porque ela mostra que mais tarde eu fui entender que o desenho na minha profissão é o de menos. Não é a parte mais importante, né? Isso eu tô falando de desenho que comunica, tá? Não quero usar a palavra só, porque não é só, né? Mas não é a ilustração que está ilustrando ou retratando alguma coisa, né? Então, digamos, você pede para eu desenhar uma mesinha com 2 canecas e é isso que eu preciso desenhar. Eu vou e desenho, né? Agora, se você pede para engenhar, o tema do seu desenho de humor vai ser uma mesinha com 2 canecas com água. Aí eu vou parar, vou olhar para essa mesinha e ficar pensando por horas com uma folha em branco na frente. O que eu posso tirar aqui de engraçado disso? E vou fazendo conexões que eu não sei dizer como elas acontecem. Depois que eu criei, eu consigo enxergar o caminho. Quando vi, eu lembrei disso daqui, puxei isso daqui. E aí, aí consigo ter a ideia. E foi um caso de um erro, né? Não um erro, mas uma lacuna na minha formação, ou uma desinformação minha que teve na escola. O Dia do Índio eu já desenhava e tinha aqueles mimeógrafos que faziam cópias, né? A precursora ali de uma máquina copiadora. E eu fiz um índio para as crianças da sala iam colorir, era o Dia do Índio, e eu desenhei um índio de pé, com arco e flecha, alguma coisa assim. E a professora olhou e falou, Jean, não é o índio e tal, mas como tá aqui? Não é, porque esse índio que você fez é um índio americano. Ele tá com uma calça, tá com um mocassim ali, não sei, um sapato, né, com aquela costura grande assim, e o nariz tá mais assim, e tem um cocar, enfim, não parece, a
a vegetação ali, eles não têm aqueles... Nosso índio não tá com aquele pinheirinho aqui de... Era um índio americano que eu fiz por causa dos desenhos, principalmente do Pica-Pau, que tem vários episódios que tem índio lá, né? E passa no... Ou mesmo os filmes de Velho Oeste que passavam, tinha muito. A minha referência era aquela de índio, e não a referência do índio que eu tinha, às vezes, só no dia do índio. Entendeu? Mas eu tava produzindo a referência que outros teriam, né? E aí ela falou e depois me mostrou, tá vendo, nosso índio e tal, lembra aquela matéria da Amazônia? E aí eu pensei, nossa, é verdade, né? Aí desde então eu saquei que o que eu fosse desenhar, eu não poderia desenhar de cabeça, digamos. Eu preciso sempre de uma referência e o assunto eu preciso pesquisar antes. Mesmo que eu tenha certeza daquele assunto, eu costumo dar uma checada antes se essa certeza tá totalmente certa, né? Às vezes a gente fica com algumas certezas e depois a gente pode rever e não era bem aquilo. Eu acho que o ponto importante nisso é ter curiosidade, né? Então, o desenho, ele me abriu muitas portas do conhecimento, porque cada desenho que eu fazia, ele precisava de eu ter uma ideia, né? Então eu ia ler sobre aquilo, né? Sei lá, vou fazer sobre uma bacia hidrográfica, sei, qualquer coisa assim, né? Mais complicado, eu precisava entender o que é aquilo, como que faz. Uma aranha, quantas patas ela tem, se for de verdade, né? Ou se for um cartoon, uma coisa, você pode... Tem um outro episódio também, acho que uma criança falou pra mim, não lembro quem, mas isso já mais tarde. Ela já tinha feito um desenho, desenhou uma árvore e estava colorindo de uma cor. Parece que a mãe falou, não, a cor da árvore, o tronco é marrom e as folhas são verdes, né? Eu falei, não, é a cor que você quiser. Esse é o grande poder do desenho. Se você quiser fazer a folha roxa, sei lá, vermelha e o tronco você faz preto, é o seu desenho. Você pode... Então, um lugar que você tem o controle sobre aquilo, entende? Quando você está fazendo um desenho livre para você, não é um desenho que vai para um livro didático, uma informação, né? É diferente, assim, desenho a caatinga. Eu vou fazer a caatinga tal como é aquela vegetação, não vou inventar, porque ele está com a função de educar. Agora, se está com uma função só artística, você está fazendo um trabalho seu, uma tirinha, uma coisa de ficção, se você quiser fazer uma árvore e inventar um arbusto diferente, você faz. É aí que é o poder e a liberdade que ele traz, entende? Para a gente fechar esse primeiro bloco, você já ganhou vários prêmios, depois a gente vai falar sobre isso. Mas acho que o primeiro prêmio, assim, eu acho que oficialmente foi o que você foi receber no Passo Repassa. Foi um mini bug. Foi um mini bug, era um mini bug de verdade mesmo. Ele andava na rua, tinha motor, você puxava assim que nem de barco. Aí ele dirigia ele mesmo antes de aprender a dirigir. Eu tinha 16 anos. Mas era um prêmio em que uma marca de margarina, no comercial era o Passo Repassa, era o Gugu na época, né? Você fazia um desenho qualquer, mas tinha que recortar a personagemzinha da tampa e colar no desenho que você fez. Ela tinha que estar naquele contexto do desenho. Eu não fiz nada demais, assim, eu fiz um café da manhã e tudo, e pão, e o café com leite que tinha, garrafa de café, de leite, paninho quadriculado talvez, e eu coloquei ela em cima da margarina pulando, a tampa tava saindo, não sei exatamente assim, ou eu usei a tampinha como um disco, eu dei uma inventada ali, e aí eu ganhei, mas não foi eu assim, o único, era o Brasil inteiro, né? Muita gente, mas os 10 melhores ganhavam o mini bug. Depois tinha outros prêmios, bicicleta, e aí, né? E os 10 iriam lá receber, simbolicamente, né? Porque depois eles entregaram. Então eu fui até lá e aí conheci, cumprimentei, teve uma gravação, eu falei lá, mas na época ninguém nem tinha... Já existia videocassete, mas na minha casa não tinha, ninguém tinha, a gente só assistiu mesmo. Que legal. Não sei, não sei que rosto eu tinha, mas eu fui lá receber. Que era uma campanha daquela Claybon manteiga, né? Claybon cremoso, acho que tem, tá por aí, tem acho de novo. No YouTube tem a propaganda antiga da menininha, tem, né? Ela fazia um nhaque assim, nhaque, né?
Era legal, assim. Tinha muita animação nos comerciais. Tinha. Vamos fazer então nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.